Olá, esse é o Expresso DT, o videocast do Sebrae no Desenvolvimento Territorial. Hoje a gente vai falar das 20 principais alterações que a Lei Complementar 147 fez na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. Em 2014, a Lei Complementar 123, a Lei Geral da Pequena Empresa, sofreu mais uma grande reformulação, pela Lei Complementar 147. E essa reformulação trouxe grandes avanços, inúmeros avanços e benefícios ainda maiores do que a Lei Geral já tinha para as pequenas empresas. Hoje nós vamos elencar aqui as 20 principais modificações e avanços da nova Lei Geral da Pequena Empresa. Então o principal deles, toda pequena empresa hoje no Brasil pode ser optante pelo Simples, a universalização do Super Simples. Há diferenças tributárias, é importante levar em conta isso. Comércio entra no Simples de um jeito, os serviços entram no Simples de outro jeito, os serviços entram no Simples de 3 formas diferentes, indústria de outro jeito, enfim. Mas o importante é que há uma universalização da opção pelo Simples e todos os empreendimentos devem fazer as devidas contas, buscar o apoio do Sebrae, de associações e sindicatos, para fazer o seu planejamento ali, para ver se o Simples vale a pena, e ele vale a pena para a maior parte das pequenas empresas. Mas a depender do caso, por algum fator de contribuição previdenciária, pode ser interessante ficar fora do Simples. Atenção a isso. As novas alterações da lei trouxeram um dispositivo que na Europa já é muito difundido, que é o pense pequeno antes. Qualquer alteração legal, qualquer nova burocracia, deve prever um tratamento diferenciado para a pequena empresa. Temos que esperar para ver se isso vai realmente dar resultado, se vai haver fiscalização, se vai haver cobrança. Os benefícios não tributários da lei foram estendidos, esse é o terceiro ponto, foram estendidos para os produtores rurais e para a agricultura familiar. Então hoje o produtor rural, que é a pessoa física que tem uma inscrição específica de produtor rural, não tem um CNPJ, ele pode participar das compras governamentais, ele pode participar de cooperativas e associações e centrais de negócio de pequenas empresas, acessar mecanismos de crédito prioritários que dão prioridade para a pequena empresa também. Isenção de taxas para microempreendedores individuais. Elas existiam desde 2008 para abertura do MEI e fechamento do MEI. Hoje o MEI está isento de taxas também no seu funcionamento, principalmente nas renovações de alvarás. O MEI não deve pagar nenhuma taxa, tanto para abrir quanto para fechar e também para funcionar. A isenção da cobrança de taxa de vigilância sanitária para a agricultura familiar. Isso é importante frisar, é a quinta grande alteração. Proibição do envio de cobranças, de boletos de cobranças de instituições privadas para o MEI. Vários MEIs, milhares de MEIs, recebem cobranças indevidas de associações, institutos, às vezes empresas, que conseguem os dados de forma escusa e mandam boletos de cobrança de uma possível afiliação, e o MEI acaba pagando, achando que é uma cobrança tributária, achando que é uma cobrança pública. A Lei Complementar 147 passou a proibir esse envio, passa a ser uma prática de estelionato. A sétima principal alteração é a possibilidade da microempresa, da empresa de pequeno porte, ter mais receitas, ultrapassar os 3 milhões e 600 mil reais de receita bruta por ano, desde que essa ultrapassagem em mais 3 milhões e 600, ou seja, ela pode dobrar o seu faturamento sem perder a condição de empresa de pequeno porte, de optante pelo Simples, desde que o segundo 3 milhões e 600 seja oriundo de exportações. Então ampliou a possibilidade de faturamento da pequena empresa desde que ela esteja vendendo para o mercado externo. O grau de risco, a oitava grande mudança. A lei prevê que as pequenas empresas, os pequenos negócios que não tenham alto grau de risco, comecem a funcionar mediante alvarás provisórios, mediante uma orientação prévia, que não sejam feitas vistorias e visitas antes do empreendimento começar a funcionar, o que hoje no Brasil, sem sombra de dúvida, é uma das coisas que mais toma tempo no processo de abertura de empresa, gera morosidade, gera custo. Então a lei definiu que caso o município não tenha essa regulamentação ainda, já era para ter, desde 2007, caso o município não tenha essa regulamentação, vale a regulamentação nacional, a regulamentação do Comitê Gestor da Rede Sim, que é uma instância criada pela lei para definir normas gerais e definir regulamentações nacionais dos dispositivos que a lei prevê. Oitava grande alteração. A nova lei mudou a lei geral para prever que
alvarás de localização sejam concedidos independentemente do imóvel ter a BITC. A BITC é uma coisa, alvará de localização é outra. Uma inscrição nacional única é a 9ª grande alteração. Hoje está em processo de regulamentação, liderado pelo Ministério da Micro e Pequena Empresa, uma inscrição nacional única, um número nacional único que vai nortear. Temos que aguardar aí os desdobramentos disso, mas com certeza é muito promissor. É o número único de identificação dos pequenos negócios. Advogados, escritórios de advocacia, empresas de fisioterapia e corretagem de seguros passam a poder optar pelo Simples de uma maneira muito mais interessante do que as demais empresas de serviços. Essas são as alterações 10ª, 11ª e 12ª. Possibilidade de cancelamento automático do MEI. O MEI deve pagar uma contribuição fixa mensal, que parte do salário mínimo, são 5% do salário mínimo, mais R$1 a título de ICMS ou R$5 a título de ISS. Agora, caso o MEI não venha fazendo esse recolhimento, se ele passar 12 meses sem esse recolhimento, os órgãos de governo vão poder fazer a baixa automática. O MEI vai perder o seu CNPJ e vai ser baixado do sistema de forma automática. Concessionários de serviço público, principalmente água e energia, o MEI não pode ter a sua cobrança de água, energia e outras concessionárias de serviço público majorada simplesmente porque ele passou a ter um CNPJ. Isso acontece muito e isso está agora proibido. O simples fato da pessoa exercer uma atividade no seu domicílio, se transformar em MEI, adquirir um CNPJ, muitas vezes fazia com que a taxa de água, com que as cobranças de água, de luz e outras tivessem acréscimo, porque passava a ser um CNPJ. Agora isso está proibido. Então, esse é o 14º ponto de novidade importante na nossa Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Da mesma maneira, o IPTU. Havia a majoração de IPTU muitas vezes, porque passou a constar nos cadastros da Prefeitura que não é mais uma residência onde existe CPF, sim um CNPJ. Então, muitas prefeituras oneram as empresas com IPTUs maiores do que os de pessoas físicas. Então, se a pessoa está exercendo aquela atividade com base no seu endereço residencial, agora isso está proibido. Não só proibido a majoração, está definido que em alguns casos em que haja o IPTU comercial mais barato do que o residencial, o MEI faz jus ao IPTU de menor valor, seja ele residencial, seja ele comercial. 16ª mudança, a redução das multas para o descumprimento de obrigações acessórias, são aquelas burocracias tributárias ali. O MEI tem uma redução de recolhimento de 90% em qualquer multa que ele possa sofrer e as microempresas e empresas de pequeno porte de 50%. A 17ª alteração diz respeito à regulamentação dos municípios. Todos os municípios têm que regulamentar no que lhes cabe a Lei Geral da Pequena Empresa. E se caso não haja essa regulamentação, a nova lei passa a dizer que, em não havendo a regulamentação, vale os dispositivos nacionais, valem os dispositivos do Comitê da Rede Sim, do Comitê Gestor do Simples Nacional e as regras que estão na própria Lei Complementar 123 e suas alterações. Dupla visita. A gente falou aqui no início da dupla visita. Toda fiscalização deve observar o grau de dupla visita nas infrações que não sejam graves. Isso significa que, numa primeira visita, há uma orientação para o empreendedor e na segunda visita, caso ele não cumpra o que foi pactuado, ele sim faria jus, aí sim ele faria jus a uma multa. Caso não haja a observância desse critério, a nova lei determina que o auto de infração é nulo. 19ª alteração. Os bancos públicos e privados agora estão proibidos de juntar nos mesmos relatórios, nos mesmos números, os financiamentos concedidos a pequenas empresas e pessoas físicas. As pessoas físicas devem ser separadas para que se tenha condição de verificar efetivamente o que foi emprestado, o que foi financiado para micro e pequenos negócios. E a última alteração, que é muito importante, diz respeito à lei de falências e recuperação judicial. A pequena empresa passa a ter uma série de benefícios e eu creio que o mais importante, ela passa a ter prioridade, depois de créditos trabalhistas, depois de alguns outros créditos, ela passa a ter prioridade na lista de credores, no colégio de credores de uma grande empresa que vai à falência. Então essas são as 20 principais alterações que a Lei Complementar 147 fez na nossa Lei Geral da Pequena Empresa, Lei Complementar 123. Então não deixem de visitar o nosso portal do desenvolvimento local, que é o www, lembrando mais uma vez, .portaldodesenvolvimento.org.br. Então, obrigado pela sua visita. Não deixe de assinar o nosso canal no YouTube, o endereço está aqui embaixo.
Quem quiser mandar alguma sugestão de pauta, algum tema específico, algum pedido de entrevista para o nosso Expresso DT, entre na nossa página no Facebook, Sebrae no Desenvolvimento Territorial, o endereço também está aqui embaixo, e mande a sugestão. E lembre-se sempre, se é desenvolvimento, é prioridade do Sebrae.